Novo recorde, nova sequência de vitórias mais longas aqui no canal. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal. Então se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueça, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário para ver contra quem vamos jogar hoje. Estamos jogando contra o Cole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1045 da Bósnia e Herzegovina. Já jogamos contra alguém desse país, se não me engano. E vamos lá, galera, tentar fazer uma boa partida hoje. Aí ele começou com o peão do rei E4. A gente seguiu aqui com o peão do rei E5, ele desenvolveu o cavalo dele ali para F3, a gente vai desenvolver o nosso cavalo aqui para C6, protegendo o nosso peão. Hoje jogando aí com 1106 de rating. Beleza, vamos ver aqui, ele desenvolveu o bispo, jogou uma italiana. A ideia deles, não estou enganado, vamos seguir com o bispo aqui também. Talvez vir para cá, a gente cobre. Beleza, ele não desenvolveu para lá ainda. Uma das ideias é realmente trazer aqui o peão para E5, para D4, aliás, né? Rompendo aquele centro. Fazer algumas trocas aqui. Vamos seguir o nosso desenvolvimento por enquanto aqui. Possibilitando um roque, já ele deve agora avançar com o peão ali. Certo, certíssimo. Vamos ver agora aqui qual que é a sequência que nós queremos, né? Pode capturar aqui. Ele captura ali. Ele captura. Aliás, a gente captura, ele captura com o cavalo. A gente pode capturar com o bispo, ele captura com a dama. E aí já não estamos numa posição tão boa assim, né? A gente pode simplesmente capturar aqui também. Capturamos com o cavalo. Ele captura com o cavalo, a gente captura com o nosso cavalo aqui. Já pensando talvez em trazer ali algo assim. Eu vou por enquanto só tirar, se eu só tirar aqui, ele simplesmente avança para cá, né? Não lembro agora exatamente qual que é a sequência de jogadas aqui. Vamos fazer algo um pouquinho diferente, talvez sacrificar um cavalo. Nesse momento a gente pode simplesmente tirar aqui com um roque também, com um cheque, né? Seria uma ideia, tirar aqui com um cheque. Ele pode proteger, tem duas formas aqui de proteger, 3, 4 formas de proteger e tirar o rei também. Você vai querer trocar o bispo de casas escuras dele aqui? Não quis, beleza. Agora a gente vai aproveitar dessa cravada e vamos atacar aqui ele, capturar esse cavalo. Aliás, esse peão aqui, o cavalo dele está cravado aqui. Não pode atacar ali. Se ele fizer o roque, a gente pode até capturar esse cavalo e desfazer um pouco mais a estrutura de peões deles aqui. Por enquanto, estamos aí com um peãozinho a mais. Lembrando que a ideia é fazer bons jogos aqui. A gente conseguiu fazer isso aí nos últimos 3 jogos ali, jogando um pouquinho acima do nosso rating estimado. E com uma precisão relativamente ok. O último não foi tão bom assim, mas os outros 2 anteriores ali tinham sido bem bons. Acho que agora aqui talvez seja pensar em fazer um roque. Legal, ele botou ali. Faz um roque aqui também. Acho que eu vou até, na verdade, capturar com esse. Isso, vamos fazer o roque. Aqui agora o cavalo dele já não está mais ameaçado. Vamos capturar aqui primeiro, com o tempo sobre a dama. Se ele capturar aqui, a gente pode capturar de volta, atacando a torre. Também já defendendo aqui essa casa de E1 ali. Caso contrário, se ele atacar, a gente pode simplesmente voltar com o nosso bispo, por exemplo, aqui. Beleza, atacou ali, a gente vem pra cá. Ataca a torre dele. Ataca também a casa de E1 já aqui, ele tirou ali. Agora a gente vai fazer o roque
aqui. Pra tirar o rei e botar o rei um pouquinho mais em segurança, né? E aqui acho que a gente já tá relativamente bem na partida. A gente tá com 2 peões a mais, neste caso. Atacou o nosso bispo ali. Atacou o nosso bispo. Vamos ver. Eu não queria perder o par de bispos em si. Mas se eu atacar aqui esse cavalo... Tá atacando a dama, ele simplesmente vai ativar com a dama, a gente pega o cavalo e ele pega depois de volta. Então eu vou recuar com o bispo aqui, capturar mais um peão dele. Estamos já com 3 peões de vantagem nesse caso. E nosso cavalo tá protegendo aqui ainda. A ideia agora é a gente tentar, talvez, romper. Ele tá com esse ataque aqui forte, mas por enquanto tá protegido 2 vezes, né? Mas se ele vier com o cavalo aqui, a gente tem que começar a se preocupar. Mas a gente pode voltar pra cá também, protegendo mais uma vez aquela casa lá. A gente tem que pensar em desenvolver um pouquinho melhor essas peças também aqui. Vem com o cavalo pra cá, adicionando mais um ataque, né? Casa de F7 aqui, a gente vem com o nosso cavalo em E5, protegendo também. Vou até trazer a dama aqui já. Vou até romper aqui com o peão, né? Também seria uma possibilidade. Beleza, ele capturou ali. Eu vou capturar de volta aqui. Ficar com uma qualidade a mais. Ele tá com o nosso cavalo, a gente tira a nossa dama aqui. Vamos ver se a gente não tem outra possibilidade. Aqui, aqui. Aqui vem com um cheque já, né? Deixa a nossa dama defendendo, desenvolvendo mais uma peça aqui também. Defende nosso cavalo. Quero talvez trazer a torre ali, legal. E aqui a gente defende mais uma vez o nosso cavalo também. Desenvolver aquele peão e agora a gente está tentando desenvolver esse último bispo que está um pouco cravado. Nosso cavalo ficou cravado aqui também, né? Então, mesmo com um cheque aqui, ele pode simplesmente capturar e ele está atacando a nossa dama aqui. Talvez pensar em desenvolver o bispo para cá em Fianchetto. E pensar em trazer de alguma forma aqui. Atacar a casa de G2, talvez. Vamos ver. Quer trazer logo uma torre para tentar dominar mais essa coluna aberta. Ele tá atacando aqui agora. Não sei se essas jogadas dele estão sendo muito boas, né? Que a gente poderia até pensar em fazer algumas trocas. Vamos defender por enquanto aqui. Isso aqui também já dá um espaço a mais pra gente conseguir desenvolver o nosso bispo. Ele atacou lá. Tá, agora vamos ver. Agora a gente tem essa chance de cheque. Ele vem pra cá com o rei, que é o que ele tem pra fazer. Ele tá atacando a nossa torre ali. A gente poderia vir pra cá, mas ele captura lá. Se a gente vier pra cá... Se a gente vier pra cá, ele tá capturando aqui, né? Tá, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor aqui. Tá, se a gente vier com a torre pra cá, tá caindo aqui a nossa peça. E na sequência a nossa torre, que a gente não vai ter, a gente vai acabar perdendo aqui. Talvez o cavalo aqui, então. Atacando a dama.
Protegendo aqui. Se ele capturar, a gente captura aqui. Se ele capturar, a gente captura aqui também com o tempo sobre a torre. Se ele capturar, a gente tira aqui. Ou um cheque aqui primeiro. Cheque, ele vem pra cá. Posso simplesmente devolver o material aqui também, né? Devolver o bispo aqui. Ele captura, a gente tá com material a mais só por causa dos peões, na verdade. A gente vai ficar com uma qualidade a menos. Se eu vier pra cá com cheque, a gente pode fazer a mesma coisa. Se eu capturar aqui. Tá. E se eu tirar aqui? Vamos ver se a gente consegue uma ameaça mais forte. Tá, vou com o cavalo aqui. Perdemos bastante tempo já. Atacando a dama dele. Deixamos a nossa dama aqui, é verdade, mas atacamos a dama dele também. E a gente deixou uma torre aqui também. Tentar tirar essas damas do tabuleiro. Não sei se essa sequência aqui... Tenho a impressão que talvez a gente esteja em vantagem aqui. Acho que até pela vantagem material. Mas, com essa troca toda que vai ser feita agora, a gente acaba perdendo uma torre aqui, né? Aqui não vai fazer isso. Não vai capturar a torre pra gente capturar a dama dele. Então, talvez até faça. Ih, desconectou, galera. Vamos ver se isso aqui vai ser sorte. O que vai acontecer aqui? Ele tá desconectando. 20 segundinhos aí pra gente ver. Esses dias aconteceu isso também e o chess.com aí abortou a partida depois de... Também tinha jogado quase 10 minutos ou mais de partida e acabou abortando. Não sei se a gente tá melhor ou pior aqui, acho que agora até talvez esteja igualado, porque a gente vai fazer um monte de troca aqui. E talvez ele perca... Fique meio igual. Acabou abortando ali, nosso adversário desistiu. Uma pena, vamos fazer a revisão ali para ver como é que foi. Apesar disso aí, foi uma vitória. Chegamos a 114 pontos de rating. E bora para a revisão ali para ver então como é que foi. Show de bola, galera! Vamos para nossa revisão aqui então para ver como é que foi. Não jogamos muito bem nessa partida, hein? A gente não estava melhor como a gente tinha imaginado. Até estivemos durante um período do jogo um pouquinho melhor ali. Mas agora no final a gente estava pior. Então foi uma sorte o adversário ter caído, abandonou a partida, né? Mas vamos lá. Jogamos com 67,3% de precisão, tivemos 2 gafes, nenhuma chance perdida e um erro, e fizemos 3 dos melhores lances na partida. O nosso adversário jogou aí com 78,4% de precisão, bem melhor que a gente. Não teve nenhuma gafe, nenhuma chance perdida e um erro, jogou 2 dos melhores lances e teve um lance excelente. Olhando o gráfico aqui, a gente até vê que foi bem parelho o jogo durante um bom tempo aqui, teve bastante lances de livro, acho, na abertura ali. Ele ficou um pouquinho melhor, a gente conseguiu uma vantagem aqui com ele, contra ele até de quase 3 pontos, mas depois de alguns erros e algumas gafes nossas ali, acabou igualando e ia estar dando uma vantagem bem grande, que era essa vantagem ali no final para ele. Vamos ver até a estimativa de força para essa, né, estimativa de rating para essa partida específica aqui. Jogamos para 1000 de rating, nossa abertura foi de 100%, foi uma boa abertura, o nosso meio de jogo foi bem ruim, com 41,9% de precisão aqui. O nosso adversário jogou para 1.300, jogou bem acima do rating dele aqui. Conseguiu uma abertura também de 100%, então a abertura foi bem boa. E a precisão de meio de jogo dele foi de 56,8%, também não foi muito boa, mas foi melhor que a nossa e ele estava com uma vantagem bem grande. Vamos ver no lance a lance aqui para ver então como é que foi. Ele começou com o peão do rei E4, a gente respondeu com o peão do rei em E5 ali, e ele desenvolveu o cavalo dele para F3, a gente desenvolveu o nosso cavalo para C6, protegendo aqui o nosso peão. Ele desenvolveu o bispo dele e a gente desenvolveu o nosso bispo também aqui, a abertura italiana. Ele desenvolveu o peão dele ali na casa de C3 e a gente desenvolveu o nosso cavalo então na casa de F6 e ele atacou o centro ali com o peão em D4, né? A gente tomou com o nosso peão de E, ele tomou com o peão de C da casa dele, a gente deu um cheque aqui com o bispo, todos os lances de livro até aqui, tudo na teoria ainda. Ele protegeu com o cavalo e a gente desenvolveu o nosso cavalo
capturando um peão, aproveitando essa cravada dele aqui. Até aqui a avaliação está totalmente igualada, com 0,1 pontos de vantagem para a gente. Então, basicamente, tudo igual, chance para os dois lados aqui. Ele fez o roque, a gente capturou o nosso... o cavalo, o peão dele, o cavalo dele com o nosso cavalo ali. Ele capturou de volta, a gente capturou com o bispo aqui, atacando a torre dele. Aqui a melhor jogada já não seria ter feito isso, e sim avançado em direção ao centro aqui com o nosso peão de D, né, atacando o bispo dele. Aqui já deu um pouquinho de vantagem para ele já está com 0,8 pontos de vantagem. Ele simplesmente tirou a torre, também não foi o melhor lance. O melhor lance, segundo os computadores, seria ele ter desenvolvido aqui o bispo, né, protegendo a torre com a dama e de alguma forma possivelmente sacrificando essa torre ali também. A gente fez o roque aqui, também mais uma imprecisão, não era a melhor jogada nesse caso. Ainda a melhor jogada nesse caso seria a gente ter avançado aqui rumo ao centro, atacando o bispo dele. Ele desenvolveu a dama dele, atacando o nosso bispo, e a gente capturou o peão ali, então, da coluna D. Com o nosso bispo, está sendo atacado pelo cavalo ainda, mas está protegido pelo nosso cavalo também aqui neste caso. Ele capturou, a gente capturou com o tempo sobre a dama, e ele atacou o nosso cavalo aqui com a dama dele. A gente tirou a nossa dama aqui protegendo o nosso cavalo. Segundo os computadores, a melhor defesa seria ter avançado com o peão da casa C ali, protegendo também o cavalo, mas avançando um pouquinho com o peão com esse centro estendido. Ele desenvolveu o bispo dele ali atacando o nosso cavalo também, então nosso cavalo atacado agora 2 vezes, e agora sim a gente desenvolveu o peão da coluna C, atacando, protegendo o nosso cavalo, adicionando mais uma proteção. Aqui ele avançou com a dama ali para a coluna A, talvez pensando já em atacar esse peão que está um pouco mais enfraquecido. Isso aqui foi uma imprecisão nesse caso, né? Já deixa a gente uma boa vantagem de 2,57. Melhor lance nesse caso seria ele ter capturado e feito algumas trocas aqui, esse bispo pelo cavalo, né? A gente desenvolveu aqui o nosso peão da coluna B para proteger esse bispo, né? Para proteger esse peão que agora está atacado. E aqui foi a primeira gafe que a gente teve na partida. Isso aqui acabou igualando. Melhor jogada que seria ter protegido com o outro peão, porque isso aqui possibilita depois ele atacar aqui a nossa torre. E a gente não tem muito como sair com esse bispo aqui de alguma forma que a gente consiga defender. A gente no mínimo perderia aí um bispo e um peão, eu acho, na sequência de trocas. Ele fez isso justamente, atacou então a nossa torre, e aqui a gente não tem muita escapatória, né? Ele acaba ganhando pelo menos algum material a mais, aí algum peão a mais. A gente trouxe o nosso cavalo, e que foi a nossa segunda gafe. A ideia aqui era forçar algumas trocas, e aqui mesmo fazendo isso aqui a gente acaba perdendo uma torre na sequência, né? Segundo os computadores, o melhor seria a gente ter tirado realmente a torre. Apesar disso aqui... que depois a gente pode proteger a torre, realmente, né? Porque ele pode, mesmo a gente tirando a torre aqui, ele poderia avançar, capturar um peão, mas a gente tem como defender a torre atacando o bispo, inclusive aqui na sequência. Então talvez seria uma sequência melhor. Mas aqui ele acabou abandonando a partida. Não sei se caiu a conexão dele ou algo assim, acabou abandonando ali. E a gente conseguiu essa vitória. Não foi uma partida muito boa, foi uma partida curtinha aí, uma partida com uma precisão mais baixa do que a gente fez as nossas últimas 3 ali, né? Com isso a gente acabou conseguindo mais uma vitória, mas ainda não foi uma boa partida de novo. A abertura em si foi boa, né? A gente jogou aí 7 lances de livro, ele jogou 8 lances de livro, então foi bem tranquilo ali a abertura, a gente conseguiu fazer os lances corretos, mas no meio de jogo a gente acabou se atrapalhando um pouquinho, principalmente aqui nessas 2 gafes, né? A primeira foi realmente ter avançado com esse peão. Se a gente tivesse avançado com o outro aqui, a gente continua defendendo o peão ali que foi atacado e a gente consegue liberar ainda mais o nosso bispo. A gente devia ter pensado nisso na hora do jogo. Esse movimento com o peão da coluna D aqui faz 2 coisas. A primeira é proteger, né? E a segunda é já liberar um ataque. De repente a gente conseguiria um ataque bem mais forte. Isso ainda deixaria a gente com bastante vantagem de 2,5 pontos na avaliação aí. Infelizmente, galera, foi uma boa partida, né? Infelizmente... o nosso adversário caiu ali, a gente não conseguiu jogar até o final, mas conseguimos uma vitória. E com isso chegamos aí a 1.114 pontos de rating, com uma sequência de vitórias bem interessante já, mas principalmente antes dessa partida a gente estava conseguindo fazer uma sequência de boas partidas. E é importante a gente analisar isso aqui para entender o que a gente poderia ter melhorado, para ter evitado essas 2 gafes, né? Porque a gente estava realmente melhor na partida aqui, com uma certa vantagem já. Em termos materiais de 3 pontos e em termos ali de avaliação do computador de 2,5. Então já era uma vantagem bem interessante para a gente, e essas 2 gafes devolveram a vantagem para o adversário, né? Aliás, devolveram a vantagem não, deixaram a gente empatar o jogo, e na sequência uma segunda gafe ali
acabou fazendo com que a gente perdesse totalmente essa vantagem. A vantagem que ele iria ali é de 4,43, perderia uma torre, então seria bem desastroso pra gente aí. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, deixa o like nesse vídeo. Tô até aqui com o dedo machucado. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima.